Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o Caio Costa. Vamos dar continuidade aqui no vídeo que a gente estava fazendo uma série de vídeos de CRUD e agora vamos começar a mexer com Liveware. Hoje a gente vai começar a fazer os componentes e as páginas do Liveware. Vamos começar com a estrutura do layout para poder renderizar o conteúdo e vamos fazer já o componente do Live. Para fazer o componente Liveware ser renderizado na página, a gente tem que ter uma página padrão para ser utilizada. Então ele sempre vai pedir aqui esse app Blade. Existe como configurar ele para um outro nome, mas é importante que nós façamos isso aqui quando vem default, né? Quando vem já de padrão. Então a gente faz esse conteúdo aqui, esse app.blade, que é um componente Blade comum, vou mostrar como nós vamos fazer, e aí o conteúdo vai ser renderizado dentro dele. Existem configurações para poder alterar isso, existem outras formas de a gente poder exibir, e eu vou demonstrar aqui como que nós podemos trabalhar com a forma padrão dele e vou dar uma outra alternativa caso queira por um outro nome que você queira exibir o conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos começar isso, já colocar a mão na massa para a gente já ver como funciona isso aqui. O negócio é a prática. Legal, aqui eu abri já o VS Code. Deixa eu verificar aqui, o meu container já está ativo, está startado. O que eu vou fazer agora é criar a parte do template, né? Então eu vou ver aqui no Resources, View. Aqui a página, aquela view modelo que vem com o Welcome, que a gente estava até testando para ver se estava funcionando os componentes que foram instalados no vídeo anterior. Eu vou apagar. Aqui na view eu vou fazer por uma nova pasta chamada Layouts. Dentro de Layouts eu vou fazer aqui, só vou trocar aqui que eu deixei com a letra maiúscula, com a letra minúscula, tudo. Layouts, deixa eu bater aqui, ok, opa, não foi, vou alterar de novo. Agora sim. Então dentro de Layouts aqui eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo chama app.blade.php. Ok? Aqui eu vou colar aqui, para ser mais rápido, um modelo pronto. Que basicamente é a mesma coisa do que o Welcome faria, mas só para dar uma explicação mais rápida e não perder muito tempo digitando, eu tenho aqui as tags HTML5 padrão. Eu estou trazendo aqui na linguagem o que está sendo selecionado no Env. O tipo de conjunto de charset é o TF8. Aqui é o padrão das metas tags, né, que a gente utiliza aqui na parte do HTML5. O título vem do Env. Eu coloco o vit para poder já trazer as alterações e todas as configurações que preciso, tanto do app.js como do CSS, né? Aqui tem que colocar o style do Liveware, então eu coloco aqui já trazendo todo o estilo que ele precisa e os scripts embaixo. A parte importante aqui é colocar a parte do slot, aonde vai ser injetado o conteúdo. Então todo o conteúdo que nós criarmos no Liveware, ele vai injetar aqui dentro. Eu só coloquei aqui uma classe aqui para trazer o fundo branco. Aqui eu fiz uma div em volta dela só para poder colocar, coloquei um container, coloquei a classe para centralizar e coloquei aqui uma cor um pouco mais clara aqui, de um tipo de um cinza, né? Uma fonte 100. Então, basicamente isso aqui é o template. Não tem nada de especial, não tem nada de mais. Só lembrando que não pode esquecer de colocar
essas informações, tanto do VIT quanto do Library Styles e dos scripts. Aonde você colocar aqui dentro a parte do slot é onde vai ser renderizado tudo do Library. Então ele vai jogar aqui dentro o conteúdo, beleza? Tá, vamos agora então fazer aqui uma instalação de um componente para a gente poder ver isto funcionando e criar a rota também, né? Vou abrir com um terminal. Novo terminal aqui. Para carregar. Eu vou criar aqui um componente via linha de comando. Então, como você pode ver aqui, eu estou usando o Sales como uma parte de infraestrutura. Tenho o comando para criar a parte do library, independente da estrutura que estou usando, seria o Artisan. Aqui normalmente seria o PHP, Artisan, Make, Libreware. Aqui eu estou colocando o ponto para frente, é o nome do diretório que eu estou criando. E aqui é o nome do componente. Então, como eu estou trabalhando com customer ou cliente, eu coloco o nome para trás e um prefixo do que seria, no caso, o list, uma listagem. Apertar Enter aqui. Abrindo o app aqui, ó. Está criando, ele pede aqui para dar uma estrelinha. Eu já dei anteriormente, vou dizer não neste momento. Acabou de criar já. Beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada como o que criou aqui dentro. Então, dentro do HTTP, Liveware, você vê que ele criou exatamente conforme a gente especificou aqui o caminho dele. Então, customer, list, customer.php. Então, esse aqui seria o diretório que está aqui em cima, é o customer. Então, basicamente, ele criou o diretório, ponto, e o ponto para trás é o nome do arquivo, list, customer. Ele também vai criar aqui no resource, dentro da parte de view, uma pasta dentro do view aqui chamado library, e dentro do library você vai ver que já vai também ter uma pasta customer e já vai criar o componente. O que nós temos aqui no componente? Você vê que ele já deixa aqui uma div, que tem que ter o conteúdo dentro de uma div py, então todo o conteúdo que a gente for trabalhar ele tem que ter em volta um elemento que englobe tudo. E dentro do arquivo, basicamente dentro do HTTP Liveware Customer List Customer, é uma classe. E essa classe ela vem assim. Vou fechar aqui. Em que ela vem quando você acaba de criar o componente? Ele cria o componente de uma classe. Essa classe vem estendida do component de Liveware. Então isso aqui vai trazer todas as funções que precisamos para poder trabalhar com Liveware. E aqui a gente já vem com uma classe padrão. Essa classe padrão vai mostrar aqui no view, né, o lugar aonde está. Então você vê que ele está clicando, a gente está vendo aqui library.customer.listCustomer. Então a gente sabe que cada ponto é uma pasta. Então se a gente olhar aqui, a gente vai encontrar aqui no resource, dentro de view, aonde ele inicia a sua busca. Então ele vai procurar aqui library, que é o primeiro ponto, o segundo customer, e depois o nome dele. Aqui eu só vou fazer aqui, vai exibir aqui o primeiro ente. Opa, vou fechar aqui. Trouxe um monte de coisa que não queria. Eita, pronto. Fez o autocomplete aqui. Vou consertar isso aqui. Componente, beleza. Agora sim. Vou salvar. Para poder renderizar este componente, o que nós vamos fazer é o seguinte. É agora colocar na rota. Vamos abrir aqui a rota. Dentro de web. E aí a gente vai criar uma nova rota para poder ser renderizado. Esse cara aqui já nem existe mais, né? Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar na rota principal mesmo. Depois nós alteramos. E aqui eu estou trazendo já então a classe inteira do customer. E ele já sabe o que ele tem que exibir, o que ele tem que fazer a primeiro início.
primeiro start quando eu chamo assim. Então eu não preciso passar o index ou ter que passar o nome de uma classe. Toda vez que eu coloco esse conteúdo, essa classe, list customer, classe, ele vai bater aqui nesta classe. Opa, deixa eu ver, acho que eu fechei. Vou abrir aqui. Ele já vai abrir aqui nesta classe, né? Nesta classe ele já vai pegar aqui a parte de renderização e já vai exibir esse conteúdo. Tá? Puxar para cá. Localhost. Meu primeiro componente, conforme nós fizemos aqui. Né? Deixa eu abrir aqui o componente, eu posso colocar aqui um H1. Fechar o H1 aqui. Vou colocar uma cor de fundo, então classe. Vou colocar aqui um DG. Para carregar aqui. Vou colocar um amarelo, que é um Amber 600. Vamos ver como ficou. Opa, eu não trouxe. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Ah, tá. Eu acabei também esquecendo de chamar no terminal a parte de visualização do watch, do VIT, né? Para ficar escutando as alterações. Então, vamos pegar aqui, que é o npm run dev. Pronto, isso deve resolver para nós aqui, enquanto ele starta. Está carregando aqui o VIT. Opa, já carregou ali. Vamos dar um refresh. Pronto, a alteração foi feita. Então você vê que aqui esse componente está sendo renderizado no caminho que nós colocamos na rota. Então, até aqui, tudo deu ok, tudo certinho, beleza? Bom, agora vamos começar a mexer mesmo com o componente. Vamos trazer algumas informações, né? Ok, vamos começar aqui dentro da classe. Vamos trazer uma listagem simples do conteúdo que temos de clientes já cadastrados, né? Então eu vou criar aqui dentro do método render uma variável customer. Esse customer ele vai receber aquele model customer. E aqui eu vou só vou colocar aqui uma query para eu poder trabalhar com o conteúdo. Então com isso eu consigo trabalhar com outras informações da query, que já fica alocado em memória. E aqui eu vou pedir para ordenar e exibir para mim o conteúdo dele. Então eu vou passar aqui o customer. Só que aqui eu tenho que passar ele como fosse um array. Então, esse array aqui tem o nome da variável que eu vou pegar, customers, do outro lado. Ele vai receber este conteúdo dessa variável customer. Eu vou pedir para ele ordenar. Opa, order by. Eu quero que ordene por nome. Vou colocar aqui ASCII. Vamos ver como ficou aqui. Eu vou só passar até aqui. Vou dar um get.
Vamos voltar aqui na parte da listagem. Eu vou apagar esse cara aqui. Vou dar só um for each para poder listar o conteúdo. Então, como eu passei lá, customers, aqui eu quero ver, vou passar o nome de customer, aqui é no plural, customers, e aqui customer. E eu quero que exiba aqui, para a gente ver se está pegando, já está chegando já corretamente. Eu vou pedir para renderizar aqui o nome. Vou só passar um BR para quebrar a linha. Deixa eu fechar essas abas aqui que eu não estou utilizando. Aqui eu tenho que passar aqui o entre chaves duplas, senão não vai rolar, né? Então, se nós olharmos aqui, nós temos o nome, trazendo já do banco de dados. O banco de dados a gente já tinha feito na outra aula, né? Então, se a gente pegar aqui o database e dar uma olhadinha aqui, ó, já tenho esses dados aqui. Eu pedi para criar 10 registros, né? E então são os registros que nós estamos exibindo aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu esqueci aqui para fora esse ponto e vírgula, não tem necessidade, e nem isso aqui. Então aqui ele está renderizando o conteúdo dentro do conteúdo do for each, dentro do looping. Então desse looping eu estou trazendo o nome. Então se nós olharmos agora aqui, ó, então trouxe todos os nomes para nós. Com isso agora a gente consegue começar a formatar isso aqui para poder fazer uma exibição melhor. Aqui eu vou diminuir um pouco e vamos começar a trabalhar aqui com a parte visual, né? Trazer a parte visual e mexer um pouco com o Tailwind aqui para a gente poder deixar um pouquinho mais bonito essa tela. Vou fechar aqui. Eu dei uma pausa aqui para dar uma ajeitada na tela, tá? Para melhor visualizar, dividir aqui no meio, mas o conteúdo aqui continua o mesmo, não mudei, não mexi em nada. Continua no for each, trazendo os dados do banco de dados. Eu vou alterar esse cara aqui e vou colocar o conteúdo, já que eu já tinha adiantado, e vou explicar aqui como que eu fiz, como cheguei nessa tabela, tá? Então, se a gente olhar aqui esse lista de clientes, que é essa div, vou só formatar aqui, ó. Formatar documento, vou deixar indentado. Vou esticar um pouquinho mais para cá. Então eu tenho aqui, o que eu usei aqui foi um wfull para poder usar todo o conteúdo. Deixei o texto centralizado, usei essa cor, dei o espaçamento na margem superior e inferior, usando 5, que seria mais ou menos 20 pixels, né? Tenho o texto, deixando o texto branco, texto white. Você vê que eu deixei esse texto white, deixei uma fonte bold um pouquinho mais gordinha, para ela poder ficar mais visível. Dei um espaçamento entre as linhas, então dei um espaçamento ficar um pouco mais alto e deixei arredondado aqui os cantos. Então isso aqui já me deixou já formatado essa parte de cima do título. A parte de baixo aqui eu não estou usando uma tabela. Eu estou usando uma div com o grid do próprio Tailwind para que eu possa poder fazer a tabela em si. Então aqui eu estou usando a div
né? Aqui seria o cabeçalho, essa parte de cima. Essa div eu só estou usando aqui uma cor mais clara aqui, que é um 600, texto branco, fonte bold. Aqui eu coloco que é uma grid, e aqui eu falo que essa grid tem 6 colunas, que são as colunas que eu estou utilizando na vertical, né? Aqui são os nomes de cada div, de cada coluna, então nome, CPF, RG, e-mail, sexo, e deixei esse em branco, para deixar os botões sendo exibidos aqui. Então eu só deixei aqui uma margem left, né, à esquerda, de 1, texto centralizado, eu estou dando um pad no topo de mais ou menos 8 pixels, ou seria 2, né? Aqui em cima ele mostra o que é. E aqui ele acaba formatando para mim dentro dessas 6 divs aqui. Então ele vai organizando e deixando tudo do mesmo tamanho para mim. Então, a partir do momento que eu defino, coloquei grid, vai ficar numa disposição tipo tabela, quantas colunas eu quero, então eu quero 6 colunas, e aqui eu estou usando todas elas, a única que eu não estou usando nada seria esse cara aqui, para poder utilizar os botões. Embaixo é aquele for each dos dados que a gente trabalhou. Eu uso passando customers, customer, e aqui eu estou começando uma linha, que seria o equivalente a uma TR dentro da table, né? Faço a mesma coisa. Então, cada linha aqui ele vai receber uma classe grid, que são 6 colunas, o texto é branco. Esse ODD é para quando ele é alternado, então fica zebrado, né, para você ver que eu uso uma cor mais clara e um pouco mais escura. Então, conforme ele vai vendo que é uma linha, ele aplica uma hora ST 100 ou Green 200. E o hover, que é quando eu passo o mouse em cima, ele coloca o texto alaranjado e muda a cor no BG. Então você vê que ele vai mudando de cor. Aqui embaixo é o conteúdo, né? Então seria uma TD, equivalente a uma TD. Aqui eu estou dando um page left de 1, pedindo para usar todo o conteúdo. Então o nome está exibindo tudo que ele puder, ele vai colocar lá dentro. E as mesmas coisas para cá. Tá? Eu coloquei mais aqui uma MD, mas não vai precisar dessa classe aqui não, que foi a mais. Salvar aqui. Vou você puxar agora aqui um pouquinho, ó. Você vê que ele se encaixa numa tela um pouco maior. Eu não estou fazendo aqui responsivo, tá? Eu vou deixar a responsividade para mobile em uma outra aula, porque senão vai ficar muito grande isso aqui. E até mesmo o formato de exibição que eu cheguei a utilizar aqui para poder ser mobile também ficou muito bacana. E eu vou deixar isso para uma outra aula, porque senão vai ficar muito grande a explicação de como a gente tornar isso aqui, mas já é sequência, assim que eu terminar esses vídeos eu já vou fazer fazendo uma melhora nessa parte visual aqui, passando como para mobile. Então, na hora que diminuir isso aqui, ele vai exibir de um outro formato, e quando for para o computador, no desktop, ele exibe nesse formato que está aqui. Tá? Deixei aqui também os botões já configurado, então deixei dentro de uma TD, ó, equivalente a uma TD, que é uma div, né? Aqui dentro eu estou usando o link para fazer como fosse um botão, tá? Um link cego por enquanto. Vou passar a rota para poder fazer o apagar e o editar na próxima aula. E aqui eu estou passando todo o conteúdo, BG, head, o tipo de fonte, o espaçamento entre o texto, né, a margem entre um botão e outro, deixando ele arredondado, texto, deixei o texto um vermelho mais claro. Quando eu passo o mouse ele fica um vermelho mais vivo, ó, e o texto branco. Então aqui você consegue brincar com as duas classes para poder
quando se tem interatividade com um elemento, pode trabalhar. O Hover é uma classe que é muito utilizada, muito boa para poder mostrar que tem alguma coisa acontecendo, indicando para o usuário que tem uma ação ou alguma coisa que você pode ter uma interatividade maior com o elemento. Ok? Então aqui nós acabamos com a parte visual. Então nós vamos passar agora para a próxima etapa. Na próxima aula nós vamos fazer a parte mesmo de apagar, editar e ter uma ação um pouco maior, tá? Então eu vou deixar no final de todas essas aulas, eu vou colocar no repositório e vou colocar aqui no texto o repositório que ele vai ficar hospedado para vocês poderem ter o código-fonte e até mesmo olhar e poder fazer as suas edições e poder melhorar as coisas que vocês precisarem ali em cima. Então, daqui nós fizemos basicamente o layout para que ele pudesse utilizar o conteúdo. Então, aqui nós conseguimos injetar o conteúdo do componente. Nós fizemos o componente em si e colocamos a parte visual dele. Então, toda a parte que nós tínhamos que colocar aqui visual já fizemos. E agora vamos começar a fazer a ação em cima de editar, a ação em cima de deletar. Tem ainda aqui em cima uma parte de pesquisa, mas aí eu vou fazer mais para frente na próxima aula, porque aí ele tem comandos, ele tem algumas coisas à parte que a gente tem que ir fazendo devagarzinho e eu não quis adiantar aqui. Aqui eu só deixei mais mesmo a tabela e os botões. Tá ok? Então vamos para a próxima aula. Na próxima aula a gente já começa a mexer com um pouco mais de interação e filtro. Gente, obrigado por enquanto e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço.